E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser sobre avivamentos. O que é, como funciona e qual a necessidade de um avivamento. E os personagens que eu vou mostrar no vídeo de hoje podem até ter a história conhecida, mas pouca gente sabe que eles trouxeram o avivamento. E antes de começar de fato o vídeo, eu queria falar que no nosso Instagram a gente está falando especificamente sobre avivamentos. Então depois desse vídeo vocês entrem lá e dêem uma assistida nos vídeos que estão bem legais. Mas então, sem enrolar, vamos começar. O que é um avivamento? Como que funciona um avivamento? Um avivamento consiste no reforço da fé, que causa mais fervor e dedicação a Deus. E uma das principais coisas que acontece no avivamento é o temor de Deus, que desce ao nosso coração para nos livrar de pecar, reconhecendo a sua santidade e nos tornando dependente dele. E um avivamento acontece a partir da leitura das Escrituras Sagradas, afastando-se do seu pecado, porque é o pecado que nos separa de Deus. Assim como diz em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então quem deseja se aproximar de Deus, tem que primeiro se afastar de seus pecados. Em Tiago, no capítulo 4, dos versículos de 8 ao 10, está escrito: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então a gente pode concluir que um avivamento serve para aproximar o ser humano de Deus, reconciliando ele com o seu Criador. Então agora que a gente já sabe o que é um avivamento, vamos falar sobre as características do avivamento na igreja primitiva. A primeira característica é que eles perseveravam no compromisso. As pessoas que faziam parte de uma multidão tornaram-se parte da igreja. A segunda característica é que eles perseveravam nos estudos doutrinários. Todo avivamento que não estiver fundamentado na sólida doutrina bíblica está sentenciado a ter uma vida curta. A terceira característica é que eles perseveravam no companheirismo dos apóstolos. Relacionamentos cristãos fortes são essenciais para a estabilidade de um movimento de avivamento duradouro. A quarta característica é que eles perseveravam na oração, ou seja, o avivamento do Novo Testamento era alimentado pela oração. A quinta característica é que eles perseveravam na generosidade. Em um avivamento permanente, todo mundo é abençoado pela generosidade. Os ministérios são abastecidos, os pobres têm suas necessidades satisfeitas, as missões mundiais recebem recursos e por aí vai. A sexta e última característica é que eles perseveravam no evangelismo. A última prova de um avivamento verdadeiro pentecostal é o testemunho regular de crentes cheios do Espírito. E agora você pode estar se perguntando qual que é a necessidade disso, qual que é a necessidade de um avivamento, por que eu preciso de um avivamento? Então vamos lá. O evangelista Billy Graham falou que a igreja passará ou por um avivamento ou por um sepultamento. E esse sepultamento é a calmaria espiritual, a sonolência espiritual, a insensibilidade espiritual, o secularismo, que é quando o crente se conforma com o mundo. E esse sepultamento não acontece por culpa da igreja ou por culpa do pastor. Nós somos a igreja, então nós que temos que buscar ter esse avivamento. E como eu disse antes, um avivamento acontece por meio da leitura da Bíblia e com nós nos afastando de nossos pecados. Então vamos lá, agora que a gente já sabe o que é um avivamento, qual que é a necessidade de um avivamento, como que funciona um avivamento, vamos falar sobre alguns avivamentos que aconteceram na Bíblia. Então vamos começar. O primeiro avivamento que eu vou falar é sobre Neemias. Ele está no livro de Neemias, no capítulo 8 até o capítulo 12. E ele também é considerado o maior avivamento que teve na Bíblia. Como a gente pode ler em Neemias, Esdras trouxe o livro da lei de Moisés e começou a ler ele para o povo. E o povo começou a chorar e se lamentar ouvindo a palavra da lei. Esdras, que era o líder religioso, falou que era hora deles se alegrarem, porque estava acontecendo uma renovação com Deus. E o resultado disso foi que, ao entender as Escrituras, o povo reconheceu seu pecado e viu a necessidade de se arrepender deles. Porque como está escrito em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12 e 13. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O próximo avivamento é o avivamento de Jonas, e ele pode ser encontrado no livro de Jonas, no capítulo 3. E nós já conhecemos muito bem a história de Jonas, que ele não queria ir para Nínive pegar a palavra. Jonas achava que o povo daquela cidade não era merecedor do perdão de Deus, então por conta disso ele fugiu da sua missão. Mas Deus, com seu propósito, levou Jonas mesmo assim até Nínive. E chegando lá, a mensagem de Jonas era que o povo se arrependesse de seus pecados,
Porque Nínive era uma cidade muito perversa, com muitas idolatrias, feitiçarias, prostituição e muitas outras coisas. Mas os habitantes de Nínive estavam abertos à mensagem de Deus e se arrependeram instantaneamente de seus pecados. Então aconteceu a conversão da cidade de Nínive, onde aconteceu esse avivamento. Deus perdoou Nínive e não aconteceu a destruição daquela cidade, como Jonas tinha falado para eles antes. E com esse avivamento, a gente pode perceber que a finalidade do juízo de Deus é para correção e não para vingança. Ele está sempre pronto para mostrar sua compaixão para qualquer pessoa que esteja disposta a buscá-lo. E o terceiro e último avivamento que eu vou falar aqui é sobre Ezequias, que pode ser encontrado no livro de 2 Crônicas, nos capítulos 28 até o capítulo 30. E antes da gente ir direto para a história de Ezequias, vamos entender primeiro o que aconteceu antes dele chegar. O pai de Ezequias, o rei Acás, cometeu vários atos infiéis perante o Senhor. Ele permitiu a adoração de deuses falsos sem restrição em toda Judá. E por aliança, o rei Acás colocou o seu reino sob proteção do rei da Assíria durante seu reinado. Mas então chega o tempo do rei Ezequias reinar. E no começo do capítulo 29, fala que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, diferente do seu pai. E já no seu primeiro ano de reinado, ele abriu as portas e reparou o templo que havia sido destruído por seu pai antes. E o rei Ezequias chamou sacerdotes e levitas a fim de santificar o templo do Senhor e tirar toda a imundície que foi deixada no templo. Ezequias também combateu a idolatria em Judá, proibindo o culto aos deuses pagãos. E por fim veio um propósito no coração de Ezequias. Ele fez um concerto para que o Senhor livrasse Israel de seu ardor e ira. Então chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês gostaram, deixe o like, compartilhe também, se inscreva no canal. E se você não entendeu alguma coisa desse vídeo, pode deixar sua dúvida aqui embaixo nos comentários. E lembrando de novo que no nosso Instagram a gente está falando sobre avivamentos, então agora que terminou o vídeo, vocês podem ir lá e dar uma olhada. E por esse vídeo é só, até a próxima. Tchau!